Muito bem, gente. Eu vou falar para você sobre a atmosfera controlada dinâmica monitorada pela fluorescência de clorofilas. Essa tecnologia ela é relativamente bastante usada no Brasil e no mundo para o armazenamento de maçãs. Então ela foi uma das, na sequência de evolução, seria a segunda tecnologia a ser bastante estudada e empregada para o armazenamento de maçãs, visando então uma melhor conservação da qualidade comparado com a atmosfera controlada convencional. Muito bem, como que surgiu essa tecnologia? Então, no final da década de 90, início do ano 2000, então os pesquisadores Prange e DeLong, eles descobriram, né, que quando a maçã está sob estresse por baixo oxigênio, quando ela está abaixo do limite mínimo, que é aquele limite que ela necessita para a sobrevivência, ocorre uma emissão de fluorescência pela clorofila que tem na casca do fruto. Então, a partir disso, começou a se estudar, né, a se usar essa identificação da fluorescência de clorofila quando a fruta está com baixo oxigênio. Ou seja, isso foi possível empregar essa ferramenta de dinâmica, pois a fruta nos dá essa informação, emitindo a fluorescência, quando ela está com baixo nível de oxigênio. Bom, o que são as clorofilas? Então, clorofilas são moléculas que conferem a cor verde aos vegetais. Na casca de frutas, como a maçã, a gente, apesar de não ver a clorofila, existe clorofila embaixo da cor de recobrimento. Então, essas clorofilas, essas moléculas, elas que dão esses sinais quando elas estão em baixo oxigênio. Então, como que funciona essa tecnologia chamada atmosfera controlada dinâmica por fluorescência de clorofilas? Então, nós temos sensores. Então, esse sensor, ele emite uma luz. Essa luz ela é recebida pela fruta, pela maçã. Quando a fruta está sob condições normais de oxigênio, ou seja, não está sob estresse por baixo oxigênio, ela não vai emitir nada, ela não vai emitir fluorescência, ou seja, simplesmente ela vai absorver aquela luz e vai dar um outro caminho que não é a fluorescência de clorofila. Bom, quando a maçã está com oxigênio muito baixo, que está sob estresse, ocorrem várias alterações fisiológicas, bioquímicas na fruta, que quando ela recebe essa luz, ela não consegue dissipar essa luz de outra forma e ela dissipa emitindo a fluorescência de clorofila, que ela devolve essa luz num outro comprimento de onda que emite fluorescência, 625 nanômetros. Então, essa emissão da fluorescência, quando ela está sob baixo oxigênio, é captada por um sensor que tem aqui nessa caixinha. E esse sensor, então, ele informa um software que emite um gráfico quando a fruta está sob baixo oxigênio. Então aqui temos mais detalhes de como que funciona esse sensor. Então é uma caixinha onde vai 6 maçãs. Essas maçãs então elas devem ser escolhidas de um certo padrão representativo, né, do lote. Bom, o que acontece? Nesses pontos aqui ocorre a emissão da luz, né? E aí ocorre a, a emissão da fluorescência quando a fruta está com baixo oxigênio. Então essas caixas vão dentro de um bin de maçã. Essas caixinhas elas têm que ficar no escuro. Então isso aqui é coberto por maçã e depois por uma lona escura para que não tenha interferência da luz externa nesse processo de identificação da fluorescência. Então aqui temos um outro exemplo, né, de fotos lá da Europa com essa utilização da fluorescência de clorofila. Tá? Então, e como que se conecta isso? Então, são vários sensores que se conectam a um computador, a um software. Então, a gente pode ter várias câmeras sendo monitorada por um software somente. Aqui temos uma imagem de como que se comporta essa fluorescência. Temos na linha vermelha o nível de oxigênio. Tá? As linhas azul e verde são fluorescência de clorofila. Percebam que o oxigênio, quando ele vai reduzindo, que seu nível, quando ele atinge o mínimo, em torno de abaixo de 0,2 kPa ou abaixo de 0,2%, ocorre a emissão dessas fluorescências. Então aqui ela ficou
vários dias aqui sob esse baixo oxigênio, então emitiu vários picos de fluorescência de clorofila. Quando o nível de oxigênio foi aumentado aqui para em torno de 0,4, a fluorescência, então, ela a fruta apresentou uma redução na emissão da fluorescência de clorofila, ou seja, indicando que aquele nível de 0,4% estava ok para o armazenamento. No protocolo de utilização desse software, dessa tecnologia, Harvest Watch, ela preconiza, então, dar o pico em baixo oxigênio e após esse pico de fluorescência de clorofila, se mantém o nível de oxigênio em 0,4 ou 0,2% acima do nível que deu o pico. Explicando melhor o que quer dizer isso. Se o pico de fluorescência deu em 0,6% de oxigênio, eu tenho que levar para 0,8 o nível de oxigênio e manter assim. Se for abaixo de 0,4, então se for em 0,1, em 0,05, independente disso, eu vou manter em 0,4 ao longo de todo o período. Então eu percebo que ela ficou em 0,4 aqui em média durante todo o período de armazenamento. Tá? Bom, então aqui temos em azul no gráfico o nível de oxigênio. À medida que ele vai baixando, ele vai provocando então essa emissão da fluorescência pela clorofila. Então, se a fruta atinge o limite mínimo de oxigênio, ela emite essa fluorescência de clorofila. Bom, o uso da CDFC no Brasil iniciou em 2010, 2011 pelas empresas Razip e Skill de vacaria. Então, por volta de 2014 tinha em torno de 1.500 câmaras de fluorescência de clorofila no mundo, né? Sendo a maioria na Itália e na França. O Brasil iniciou com pouquinhas, aí esse volume foi aumentando. O dado que eu tenho aqui de 2017, então 2.000 câmeras usando essa tecnologia no mundo. Hoje provavelmente é mais. Bom, em termos de resultados práticos com o uso dessa tecnologia, nós vamos ver alguns aqui. Existem diversos trabalhos de pesquisa, né, avaliando essa tecnologia. Então, eu vou trazer alguns. Então, percebam aqui a firmeza de polpa de maçã gala. Essa linha, as duas últimas linhas aqui é com a dinâmica e a linha verdinha é dinâmica com fluorescência de clorofila mais o MCP. Então percebam que a dinâmica ela sempre foi melhor que o ULO, ou na maioria das vezes melhor que o ultra baixo oxigênio mais o MCP nesse estudo aqui em várias condições de colheita. Tá? Aqui temos um outro dado de dinâmica com fluorescência em maçãs Cortland e Delicious. Percebam que a firmeza sempre maior do que a atmosfera controlada padrão. Esse SCA é a atmosfera controlada padrão, certo? Então, percebam aqui na imagem também a qualidade dos frutos armazenados em dinâmica comparado com a atmosfera convencional e a presença de escaldadura, que é um distúrbio fisiológico que ocorre em frutos. Então, no Brasil tem vários estudos, né, com dinâmica, principalmente pelo grupo de pesquisa do professor Auri Brackmann, da UFSM. O CA é a atmosfera controlada convencional, padrão, 1,2% oxigênio, e o DCA-FC é a atmosfera controlada dinâmica com fluorescência de clorofila. Percebam que a dinâmica com fluorescência de clorofila ela tem uma tendência sempre de ser melhor do que a atmosfera controlada convencional. Então, em vários parâmetros, em várias situações, tanto com e sem o MCP, principalmente sem o MCP. Então, aqui temos um aumento na produção de compostos da fermentação em algumas situações. Na maioria das vezes não se observa um aumento tão grande nos compostos da fermentação, como etanol, quando se compara a atmosfera controlada padrão com a fluorescência de clorofila, então, em virtude do nível de oxigênio ficar em torno de 0,4. Também a gente observa que para podridões, formação de cavidades, não há diferença entre a atmosfera controlada convencional. Podridões está muito relacionado com as condições de campo, né? Na pós-colheita não se consegue fazer muita coisa. Simplesmente as podridões, a grande parte das podridões que ocorrem na pós-colheita são frutos da contaminação lá do campo. Aqui temos um outro estudo comparando as duas tecnologias. Então, percebam que diversos parâmetros aqui, a fluorescência com clorofila foi melhor
do que a atmosfera controlada convencional, tá? Agora, o importante é destacar que nesse estudo aqui foram 2 anos, né, 2 cultivares, foi comparado com ultra baixo oxigênio. O que era esse ultra baixo oxigênio? Condição de 0,4% de oxigênio. Então, nós temos aqui uma situação onde os frutos ficaram sem atmosfera controlada dinâmica, com fluorescência de clorofila, e simplesmente foram mantidos em 0,4% de oxigênio. E foi comparado com as frutas que tiveram esse estresse por fluorescência de clorofila. Percebam que, na maioria dos parâmetros, não há diferença entre as duas formas de armazenamento, ou seja, o ultra baixo oxigênio com 0,4, ele teve nesses estudos aqui a mesma eficiência do que a dinâmica com fluorescência de clorofila. Muito se explica pelo fato de que, como eu falei anteriormente, na dinâmica com fluorescência de clorofila, após dar o pico de fluorescência, se mantém os frutos em 0,4% de oxigênio. Então isso acaba quase que se igualando a uma condição de ultra baixo oxigênio com 0,4% de oxigênio. O que difere apenas é aquele pico inicial, aquele estresse inicial por baixo oxigênio. Então, em resumo, é uma tecnologia relativamente nova, ela apresenta vantagens muito superiores comparado à atmosfera controlada convencional. Então, ela é bastante usada, ela é uma ferramenta disponível para os armazenadores que traz benefícios. Entretanto, quando se comparado com algumas outras situações, como ultra baixo oxigênio, nas condições do Brasil, há ressalvas quanto ao benefício dela ser tão superior a ao uso simplesmente do baixo oxigênio. E aí nós veremos na próxima videoaula a atmosfera controlada dinâmica com quociente respiratório, que é uma tecnologia que usa o oxigênio mais baixo ainda do que do que a usada pela fluorescência de clorofila, certo? Então, esses foram os aspectos principais sobre a fluorescência de clorofila.